porque uma grande parcela da classe média é reacionária e odeia o PT. Eu me chamo Nadson Soares, sou historiador e esse é o canal de História e Análise de Conjuntura, Percepção Política. Eu vou começar com um trecho da letra do músico e compositor Max Gonzaga. Ele fez uma música que eu vou deixar na descrição do vídeo, chamada Classe Média, onde ele diz assim, sou classe média, papagaio de todo telejornal. Eu acredito na imparcialidade da revista semanal. Sou classe média, parcelo roupa e gasolina no cartão. Odeio coletivos e vou de carro que comprei a prestação. Só pago impostos, tô sempre no limite do meu crédito especial. Viajo pouco, no máximo um pacote CVC trianual. Mas eu tô nem aí se o traficante é quem manda na favela. Mas eu tô nem aí se tem enchente ou sofre gente em Itaquera. Eu quero é que se exploda a periferia toda, porque a tragédia só me importa quando bate em minha porta, porque é mais fácil condenar quem já pagou pena de vida. E aí eu engato o trecho dessa música com a fala do grande geógrafo Milton Santos, que dizia: a classe média não quer direitos, ela quer privilégios, custe os direitos de quem custar. E eu já costumo dizer, completando isso tudo, que a classe média não come torresmo com limão e cachaça. Ela come lascas de suíno flambada com aguardente de cana caiana, nota e tom de frutas cítricas. Por quê? Porque isso dá para ela uma sensação de distinção social. Então, o que marca a classe média é a distinção social. E aí é importante lembrar que a gente não está falando da classe média como um todo, porque ela é dividida em frações. A gente está falando de uma larga parcela da classe média que é reacionária e odeia o PT. Mas por que essa classe média é reacionária, odeia o PT e não se identifica com a classe trabalhadora, da qual ela é pertencente? Ela só não se toca que é porque ganha mais do que o pobre que é assalariado? A gente vai recorrer ao grande sociólogo Gessé Souza, que tem várias obras que trabalham essa temática da classe média. Tem a ralé brasileira, a tolice da inteligência brasileira, a elite do atraso, da escravidão a Bolsonaro, a radiografia do golpe e a classe média no espelho. A subcidadania no Brasil, todas essas são obras que retratam a questão da classe média no Brasil. A classe média, ela tem uma questão de distinção social, porque o que torna a classe média é exatamente ela poder consumir aquilo que o pobre não pode, é ela poder conseguir parcelar aquilo que o pobre não consegue parcelar. E é aí onde a filósofa Marilena Chauí diz que a classe média ela é presa a um padrão de renda, consumo, escolaridade e profissão, né? E aí quando a classe média ganha 8 mil, 10 mil, 15 mil reais, porque ela é fracionada, existem setores da classe média, ela se acha rica. Ela está muito mais perto do pobre que ganha R$1.100, que é um salário mínimo, do que do bilionário, do multimilionário ou do multibilionário que ela acha interessante. Mas ela se identifica são com os valores reacionários da elite, os valores retrógrados, porque a nossa elite, como diz o Gessé Souza, é uma elite atrasada, reacionária, fruto de uma mentalidade escravocrata de sociedade, que não tem apreço nenhum pelo Estado democrático de direito e que não tem nenhum projeto de nação. Inclusive a classe média ela é contra a taxação das grandes fortunas das elites. Ela acha, como um cidadão de classe média me disse, que tem medo de perder o que conquistou. Conquistou o quê? É taxação de grandes fortunas, não é taxação de grandes faturas, não. A classe média não se toca que ela já é sobrecarregada, ela já é sobretaxada, ela já é sobrecarregada de impostos. Só que ela não se toca disso, porque ela é presa a um padrão de distinção social e quer imitar as elites. E quando os pobres ganham alguma coisa e chegam perto da classe média que diminui essa diferença, aí ela surta, né? E as elites? As elites são as donas dos meios de produção. Grandes empresas, grandes bancos e grandes fazendas. A classe média ela é empregada dessas elites. A classe média ela é gestora das elites. Ou ela é gestora das elites, trabalha como gerente, como CEO das grandes empresas, como subgerente.
num cargo de gerência de profissão, ou ela é profissional liberal, médico, juiz, ou melhor, juiz é funcionário público, é um outro setor da classe média. Ou ela é funcionária pública, juiz, promotor, médico concursado, ela pode ser profissional liberal, um arquiteto, um engenheiro. Só que para a classe média acessar todas essas profissões, ela precisa de quê? Ela precisa da universidade. A classe média só consegue acessar essas profissões e passar para frente o privilégio de classe, né, que ela tem se ela conseguir acessar a universidade. E aí ela passa, através de uma vida financeira estável, através da escolaridade, do estímulo que os pais dão desde o começo para os filhos, ela passa esse privilégio adiante. O Gessé Souza, ele toca exatamente no ponto da reprodução do privilégio, quando ele diz que a população pobre, dificilmente ela vê no seu meio alguém que cresceu na vida com os estudos. Ela escuta do pai ou da mãe dizer estude, mas aquilo é da boca para fora, porque quando o filho do pobre está na adolescência, ele já vai logo ter que trabalhar para ajudar em casa, certo? Vai ajudar o pai, se o pai for pedreiro, ele vai ser servente, que já é um dinheiro que o pai não paga, vai trabalhar no mercadinho, vai entregar água, vai entregar gás, certo? Que é para poder ajudar na economia de casa, né? Nas contas de casa que ficam no vermelho. Aí vem o governo do PT e aumenta as chances da população negra, pobre e periférica, historicamente excluída, de entrar na universidade. Quando o Haddad foi ministro do Lula, e a Dilma deu continuidade a essas questões, e eles criaram FIES, ProUni, SISU, o aumento das vagas nas universidades federais, a construção dos institutos federais. Imagina aí para a classe média. Agora, ter que disputar não só as vagas na universidade, mas, como consequência disso, ter que disputar o mercado de trabalho com a população negra, pobre e periférica que agora entrava na universidade. Gente que historicamente tinha sido os empregados dessa classe média, como porteiro, zelador, empregada doméstica, certo? Que faz o trabalho braçal, reminiscente ainda da escravidão. Certo? Então, quando a classe média viu isso, embora a quantidade da população negra que tenha sido colocada tenha sido historicamente maior do que toda a média dos outros governos, muito maior, muito mesmo, ainda não foi uma quantidade suficiente, porque ainda tem uma larga parcela da população negra e pobre que não foi colocada na universidade. Porém, em comparação ao que era, foi um aumento expressivo. Então é bom a gente fazer essa ponderação. Então, o primeiro incômodo que a classe média vai ter com a questão do governo do PT é exatamente o acesso da população pobre à universidade, que vai fazer com que essa população dispute com a classe média vagas de universidade e de trabalho que historicamente foram dela. Uma segunda questão que vai incomodar a classe média é a lei que deu direito às empregadas domésticas. Tanto a emenda constitucional 72 de 2013, como a sua extensão através da lei complementar 150 de 2015, que regulamenta a emenda 72, que também deixou a classe média com ódio. Imagina só, na cabeça dessa classe média, a empregada, agora como eles falam, cheia de direitos, com um salário melhor e não sendo obrigada a se sujeitar ao conjunto de migalhas e humilhações que a classe média disponibilizou para essa população a vida inteira, como se fosse caridade, porque a classe média gosta de caridade, que é para aplacar a consciência das perversidades que ela faz. Ela não gosta de justiça social, porque quando tem justiça social, diminui a diferença dela com o pobre, aí ela surta, né? A crítica que a classe média fez à questão das empregadas domésticas resvala e complementa, inclusive, uma crítica que a classe média fez ao Bolsa Família, quando ela dizia que agora, por conta do Bolsa Família, ninguém queria mais trabalhar, né? Que, na verdade, é mentira. Não é que as pessoas não queriam mais trabalhar, elas não iam mais era se sujeitar a ganhar R$100 por mês, como a classe média fazia, né? A classe média, ela tem o senso de patroa. Ela quer ser patroa. Como ela não é dona dos meios de produção, mas ela quer imitar as elites, ela quer ser patroa. Então ela não vê problema em sujeitar uma empregada doméstica pagando o mínimo para ela numa relação estruturada em decorrência de anos de escravidão, reminiscente da escravidão, certo? Como o caso da Madalena Gordiano, lá em Minas Gerais, resgatada de trabalho escravo durante 38 anos. Então a classe média, ela não tolerou essa lei das empregadas domésticas, tanto quanto ela não tolerou o acesso do pobre à universidade.
Outra questão que perturbou a classe média foi a convivência nos espaços de consumo com a população pobre. Ora, os governos PT com a economia em alta, o dinheiro circulando, os programas sociais criando uma malha de seguridade social, a população pobre, que foi historicamente excluída, aumentou seu padrão de consumo e passou a fazer uma viagenzinha, a frequentar o aeroporto, a andar no shopping. Ah, mas a classe média ficou com ódio. Ela disse que o aeroporto estava igual à rodoviária, né? A elite e a classe média criaram até o espaço VIP do aeroporto, que você paga um pouquinho a mais e passa na frente sem se misturar com a pobreza, né? Então a classe média, ela detestou os rolezinhos, por exemplo, da população negra, pobre e periférica quando passou a ir aos shoppings. Fazer a mesma coisa que os jovens brancos de classe média de escola particular já faziam. Ir ao shopping e dar uma volta. Só que quando foi a população negra, pobre e periférica, como ela nunca tinha dado ali, a classe média passou a dar piti e a fazer escândalo, num surto de racismo com classismo ao mesmo tempo, né? Porque é o que eu falei, se o que distingue a classe média do pobre é o padrão de consumo, e o que ela consegue parcelar, porque ela vive de parcela, então na hora que o pobre melhora de vida e diminui essa diferença, a classe média sente que o direito que ela entende como seu natural está sendo tomado. É só observar os casos de humilhação que a classe média fez com a população pobre durante a pandemia. Vou citar aqui alguns casos. O cara que humilhou, o cara do condomínio de luxo, que humilhou o entregador do iFood. Outro do condomínio de luxo, no Alphaville, em São Paulo, que humilhou o policial, disse, lá em São Paulo, disse, aqui é Alphaville, meu, tu é bichão na periferia, aqui tu é um bosta. Tu ganha R$1.000 por mês, eu ganho 300 mil. Note a questão da diferença de classe e do salário, como faz toda a diferença para essa classe média reacionária. Teve um colégio aqui em Fortaleza, um colégio da classe média alta, o Cristos, onde uma mãe reclamou porque a filha dela, que morava na beira-mar, estava na mesma sala de aula online que uma sede do Cristos no Benfica, que para ela não era para se misturar, não. Teve o cidadão não, engenheiro, no Rio de Janeiro. Cidadão não, engenheiro, melhor que você, no Rio de Janeiro. Teve a criança que morreu em Recife porque caiu do apartamento, porque a patroa não só não liberou a empregada na pandemia, como colocou ela para passear com os cachorros e não olhou a filha o filho da empregada, ou seja, a criança morreu por culpa da criminosa da patroa. Teve o desembargador que não queria usar máscara e disse, eu sou desembargador. A classe média mostrou a cara nessa pandemia. Ela já vem mostrando a cara há um bom tempo, né? Essa classe média reacionária e antipetista que votou no Bolsonaro vem mostrando a cara desde a época que ela apoiou o golpe de 2016, que ela foi pra rua em 2014 apoiar o Aécio, que ela foi em 2015 e 2016 pedir o golpe com o slogan, queremos o nosso país de volta. Qual era o país que a classe média queria de volta? O país onde só ela tinha acesso à universidade e onde só os filhos dela ocupavam os cargos de emprego que tinham estabilidade financeira, para ela fazer cosplay e fingir que é elite sem ser, viver endividada para manter um padrão de vida que ela não tem. Portanto, nós concluímos que 3 são os preconceitos que a classe média tem com o PT e que faz com que ela tome uma posição reacionária, antipopular. A entrada da população negra e da periferia na universidade, que disputou com ela historicamente tanto as vagas na universidade como os empregos. A lei das empregadas domésticas, que tirou o senso de patronato e de exploração dela, e a divisão dos espaços que historicamente foram da classe média, como aeroporto e shopping, quando a população negra e pobre passou a acessar esses espaços. Bem, é isso. Se você gostou do nosso material, se inscreva no canal, compartilhe e deixe like nos vídeos, e fora Bolsonaro assassino!